cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ora as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, retorno da cruz no meio tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, irmãos. Agora pela manhã nós estaríamos reunidos na Escola Bíblica Dominical, mas como ainda não podemos usar desse privilégio, dessa alegria de estarmos juntos ali, estaríamos então meditando nessa manhã, e eu vou estar lendo agora o Salmo de número 46, versículos de 1 a 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os cavalos, os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus possa estar nos abençoando grandemente. Amém. Senhor, ajuda-nos para que esta palavra, Deus, a mensagem desta manhã, possa confortar os corações de todos nós. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho, não dá muito tempo, temos que resumir bastante, mas falar um pouquinho sobre as questões que envolvem a mente humana e a resposta de Deus, que Deus tem em sua palavra. As respostas, melhor dizendo. A mente de todos os homens, nesse tempo de confinamento em casa, de restrição dentro de casa, e a mente mesmo daqueles estudiosos que estão trabalhando aí de uma forma mais profunda, tem se questionado e estão inquietos os homens por causa dessa coisa aí do tal coronavírus, que causou a doença que está sendo chamada Covid-19. Essa inquietação resultou no levantamento de algumas questões que, até o momento, as respostas têm sido insatisfatórias. Na verdade, temos poucas respostas sobre essas questões. Mas as questões são as seguintes. O levantamento dessas questões, que geralmente são: como será o comportamento do mundo após o Covid-19? A outra pergunta que se faz: como será o comportamento dos brasileiros após essa pandemia que está aí? Uma outra pergunta ainda: como será o comportamento das igrejas depois de tantos dias com os seus templos fechados? Como será o comportamento das famílias após esse fique em casa que estamos ouvindo a cada instante por aí através da imprensa? E a pergunta mais séria que eu acho e nos leva a pensarmos um pouco mais espiritualmente é a seguinte: haverá um após Covid-19? Para muitas pessoas, sim, haverá. Para outros, infelizmente, não. Mas as perguntas mais preocupantes são aquelas que envolvem a nossa espiritualidade. Temos, por exemplo, algumas colocações que eu tenho anotado aqui, e uma delas que envolve a questão espiritual é a seguinte: isso é de origem maligna ou é da vontade permissiva de Deus para punir o pecado? Não sabemos ainda. Tem religiosos aí tentando responder, mas apelamos para a palavra de Deus. E agora sim, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos as palavras desta lei. Então, tem coisas que Deus não quer revelar. Tem coisas que não nos são reveladas. E eu apelo sempre por uma posição teológica quanto à revelação, que a Bíblia é a revelação escrita de Deus para as nossas vidas, para os nossos dias, para caminharmos segundo a orientação dessa palavra. E aqui está dizendo que as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, e as não reveladas são do domínio somente de Deus. A ciência tenta resolver essa situação através da pesquisa. Homens inteligentes e com profundo conhecimento tentam resolver essa situação ou dar respostas, quem sabe, a essas questões que nós fazemos. Mas veja uma coisa:
A inteligência é a capacidade dada ao homem para buscar o conhecimento das coisas, para conhecer as coisas. A sabedoria é a capacidade de interpretar corretamente tudo o que vemos ao nosso redor. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta que marca muito na palavra dele, lá escrita na sua carta aos Coríntios. Mas para essas coisas, quem é idôneo? Não tendo esse nível de sabedoria, nos resta uma coisa a fazer. Aliás, duas coisas. Primeiro, ouvirmos o que diz a palavra de Deus. Foi lido há pouco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E nos humilharmos diante de Deus e nos submetermos à sua soberania, buscando nele a sabedoria. E Tiago diz que a todos ele dá liberalmente, isto é, a sabedoria, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu tenho que terminar por aqui, mas existem indagações para as quais não temos respostas imediatas. Veja bem rapidinho, aquela questão da cerimônia do lava-pés lá de Jesus com os seus discípulos. Eles questionaram. O apóstolo Pedro chegou e disse para Jesus: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E Jesus deu uma resposta que tem marcado a minha mente nesses dias. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Meus irmãos, as coisas ocultas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para cumprirmos as determinações de Deus em sua palavra. Então aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O que eu faço? Disse Jesus. Não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Meus irmãos, pare e pense nessa palavra do Senhor. Faça um momento de oração aí com as pessoas que estiverem com você, com a sua família, e que Deus te abençoe. Deus está no comando e no controle de tudo. Nós acreditamos nisso e esperamos aquilo que Ele vai fazer. Amém.